Pense nas areias do deserto, soprando sobre pedras milenares que guardam os segredos de civilizações extintas. Visualize um povo espalhado pelos 4 cantos do planeta, mantendo viva uma prece voltada sempre para o mesmo horizonte geográfico. A história que narramos hoje não trata apenas de política, tratados ou fronteiras, mas sim da persistência de uma identidade que atravessou milênios de dispersão. A conexão entre o povo judeu e a terra de Israel remonta a tempos imemoriais, muito antes de Cristo, quando reinos soberanos floresciam naquelas colinas e vales. O exílio forçado pelos romanos no primeiro século espalhou essa população pela Europa, Ásia e África, mas a memória de Jerusalém permaneceu como um fio invisível, unindo comunidades distantes. Considere o cenário da Europa no final do século XIX. O nacionalismo despertava por todo o continente, mas para os judeus, o antissemitismo crescente tornava a vida cada vez mais precária. Visualize Theodor Herzl, um jornalista austríaco, observando o julgamento de Alfred Dreyfus na França e percebendo que, mesmo em nações supostamente iluminadas, a integração total parecia impossível. Ele concluiu que a única solução para a segurança e a dignidade de seu povo seria a restauração de um Estado soberano. Esse movimento, chamado sionismo, começou a organizar congressos e a financiar a compra de terras na região que, na época, era uma província negligenciada do Império Otomano. Os pioneiros chegaram em ondas de migração, drenando pântanos, plantando florestas e construindo os primeiros bairros de cidades que hoje são metrópoles vibrantes como Tel Aviv. Pense na mudança drástica provocada pela Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Otomano. O controle da região passou para as mãos dos britânicos através de um mandato da Sociedade das Nações. Em 1917, a Declaração Balfour expressou o apoio britânico ao estabelecimento de um lar nacional para os judeus, mas o equilíbrio de poder era delicado. Visualize as tensões crescentes entre a população árabe, que também buscava sua autodeterminação, e os imigrantes judeus que chegavam em busca de refúgio. Durante os anos 20 e 30, a administração britânica tentou equilibrar promessas contraditórias enquanto a violência entre os grupos aumentava, transformando a terra sagrada em um tabuleiro de xadrez político complexo. O período após a Segunda Guerra Mundial mudou o destino do mundo para sempre. Considere o impacto devastador do Holocausto, onde o extermínio de 6 milhões de judeus revelou ao mundo a urgência desesperadora de um refúgio seguro. Visualize os sobreviventes dos campos de concentração, sem casa e sem pátria, cruzando o mar Mediterrâneo em navios superlotados, muitas vezes barrados pelo bloqueio naval britânico. A pressão internacional cresceu imensamente e o Reino Unido, enfraquecido pelo esforço de guerra, decidiu entregar o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas. O destino daquelas terras agora seria decidido por uma votação global. Em 29 de novembro de 1947, o mundo parou para ouvir o rádio. Visualize famílias reunidas em torno de aparelhos, chiando enquanto a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas votava a Resolução 181. O plano propunha a partilha da terra milenar de Israel em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. A aceitação judaica foi imediata e celebrada com danças nas ruas, enquanto a rejeição árabe foi total, alegando que o plano violava os direitos da população. O palco estava montado para um confronto inevitável, assim que o último soldado britânico partisse da região. Pense na tarde de 14 de maio de 1948, no modesto salão do Museu de Arte de Tel Aviv,
sob o retrato de Theodor Herzl, David Ben-Gurion leu a Declaração de Independência. Visualize a emoção na voz do líder, enquanto ele proclamava o estabelecimento de um Estado judeu na terra de Israel. No mesmo instante, as sirenes de alerta começaram a soar. A independência não seria garantida por papéis, mas pelo resultado de uma guerra amarga. Horas depois da proclamação, exércitos de 5 nações vizinhas cruzaram as fronteiras, iniciando um conflito que definiria a geografia e a psicologia da região por décadas. Visualize os combates intensos que se seguiram, desde os cercos em Jerusalém até as batalhas no deserto do Negev. Os jovens que haviam acabado de chegar da Europa, muitos ainda com números tatuados nos braços, foram enviados para as frentes de batalha. Considere que, contra todas as expectativas externas, o novo Estado sobreviveu. Quando os armistícios foram assinados em 1949, o mapa da região estava transformado. Para os judeus, era a milagrosa ressurreição de uma nação. Para os palestinos, o período ficou marcado como a catástrofe, resultando no que permanece como uma ferida aberta na diplomacia mundial. Considere o Estado de Israel nos anos que se seguiram como um experimento social e humano sem precedentes. Visualize a absorção de centenas de milhares de refugiados judeus vindos não apenas da Europa destruída, mas também de países árabes e muçulmanos, onde as comunidades milenares se tornaram alvo de perseguição. A nação teve que ser construída do nada, criando uma língua comum, o hebraico moderno, e uma infraestrutura capaz de sustentar uma população em rápido crescimento. A criação do Estado de Israel não encerrou a história de conflitos na região, mas mudou fundamentalmente a dinâmica do Oriente Médio, estabelecendo uma democracia de estilo ocidental. Pense no legado dessa fundação hoje. O Estado de Israel se tornou um centro global de tecnologia e inovação, mas continua a navegar por águas políticas turbulentas. Visualize as cidades modernas crescendo ao lado de ruínas que datam de milhares de anos antes de Cristo, lembrando a cada passo que o presente está profundamente ancorado no passado. A jornada desde os sonhos de Herzl até a realidade de uma nação soberana é um testemunho da resiliência humana e da complexidade da justiça histórica. O nascimento de Israel em 1948 permanece como um dos eventos mais transformadores e debatidos do século XX, moldando as alianças globais e a identidade de um povo que finalmente encontrou o caminho de volta para casa.